Então vamos lá. Quem não me conhece, eu acho que a maioria aqui a gente já teve contato em algum curso, em alguma certificação, né? Porque são todos adictos aqui do estudo. Mas quem não me conhece, eu sou o Caio, vou fazer a apresentação hoje sobre Project Model Canvas, né? Facilitando a visualização do projeto. A ideia é que seja realmente um bate-papo, então fiquem todos muito à vontade para abrir microfone, questionar, tá? Tirar dúvidas, quero que a coisa seja bastante interativa, porque como o próprio nome do evento é Papo Ágil, eu prezo muito que a gente tenha essa troca aqui, tá? Tô no mesmo barco que todo mundo aqui, né? Trabalho na área de sistemas, trabalho com projetos, mas estou estudando como todo mundo, aprendendo no dia a dia com vocês aqui também. Então, é uma troca aqui, não é uma aula. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar na construção do PMC, do Project Model Canvas, eu vou fazer uma breve explicação do que ele é, né? Então, o Project Model Canvas é um canvas que foi criado pelo José Finocchio, é um brasileiro. Ele se baseou no Business Model Canvas do Osterwalder, que, se não me engano, se não me falha a memória, ele é holandês, Osterwalder. E a ideia é que você tenha, numa única folha, num único cartaz, as informações mais relevantes do seu projeto, tá? Você dá visibilidade para os dados do seu projeto de uma maneira bastante prática. O objetivo central é a implementação ágil e clara do plano do projeto, então é uma ferramenta do agilismo, muito usado no agilismo, e está se difundindo bastante. Apesar de ser criada por um brasileiro, já existem empresas no mundo usando o Project Model Canvas. Tá? Ele é simples de ser aplicado, tá? Se a gente fosse fazer ele no nosso mundo físico, bastaria um post-its, caneta e uma folha de papel, preferencialmente uma folha grande, uma A1. No nosso mundo virtual, ou no nosso novo normal, a gente consegue fazê-lo usando os quadros brancos digitais, como o Miro ou Mural, tá? Todos eles têm a opção de você ter esse modelo, né, esse template lá. E a ideia de usar post-its, né, nesse cartaz é que a gente tenha realmente, de fato, tenha uma área delimitada, porque assim impede que a gente se torne muito prolixo na escrita. Então, você precisa ser muito objetivo, precisa ser muito claro no que a gente escreve em cada post-it, e aí a gente acaba evitando ser prolixo. A gente vai escrever só o que for realmente importante referente ao projeto que a gente está montando. Então, os benefícios que o Project Model Canvas traz, ele parte de uma premissa que a gente vai ter algumas respostas olhando para esse quadro que vai ser construído, né? Então, é o porquê do projeto, o que do projeto, quem, como, quando e quanto. Então, essas 6 perguntas são respondidas pelo Project Model Canvas, a gente vai ver a estrutura, a gente vai construir um junto aqui, né? Eu vou mostrar o processo de construção, na verdade, mas o importante é que quando ele estiver pronto e a gente olhar para o quadro, ele vai nos responder essas 6 perguntas, né? Então, assim, os benefícios mais tangíveis do Project Model Canvas é manter o time focado nos objetivos, né? Tá tudo muito, muito claro, muito sintetizado nesse cartaz, e a visualização gráfica, né? Acaba sendo um documento único, e isso também é bastante interessante quando a gente trata com stakeholders, principalmente stakeholders do C-Level. Eles não têm tempo, nem saco, nem disposição de ficar lendo um documento extenso de projeto, acompanhando um Gantt chart, acompanhando listas de requisitos, WBS. Então, o PMC traz uma visão do projeto bastante rápida de ser vista, e o C-Level acaba gostando bastante desse documento. Então, essa aqui é a estrutura do Project Model Canvas, tá? Então, a gente tem ele dividido, né? Primeiro, a gente tem uma identificação de quem é o gerente de projetos, que a gente pode preencher aqui em cima, o nome de quem é o gestor desse projeto. Nós temos um pitch desse projeto, ou seja, uma frase que defina esse projeto, não é necessariamente um nome, mas é mais uma frase que defina o projeto. Um nome pode se tornar algo muito, muito vago, então o ideal é que tenha uma descrição, um resumo do que é o projeto nesse pitch.
né, para ficar fácil o acesso. E aí a gente tem dividido aqui em 5 áreas coloridas, tá? A primeira área trata do porquê do projeto, responde a pergunta do porquê, e onde a gente vai ter justificativa, objetivos SMART e benefícios. Depois a gente vai para a área do o que, onde a gente vai falar de produtos e requisitos. Terceira área fala do quem, onde a gente vai tratar dos stakeholders e da equipe. Temos o como, que vão ter as premissas, as entregas e as restrições, e o quando e quanto, que fala dos riscos, a linha do tempo e o custo do projeto. Eu gosto bastante desse desenho aqui do Project Model Canvas, porque ele traz também essas setas que dão uma orientação de como esses quadrados se comunicam, tá? Então, eu vejo que a justificativa nos leva ao objetivo SMART, que nos leva ao benefício. E o objetivo SMART também nos leva ao produto que eu quero construir, e o produto leva aos requisitos. Então, a gente tem aí uma navegação pelo quadro que facilita bastante a leitura. Então, qual que é a proposta hoje aqui para a gente poder falar sobre o Project Model Canvas? É que a gente vai construir um Project Model Canvas em cima de um projeto hipotético que eu criei aqui. Então, aqui eu criei uma situação problema, e em cima dessa situação, com os dados que estão nesse texto aqui, que eu vou ler com vocês, a gente vai construir, a gente vai extrair as informações do projeto e montar aquele quadro, tá? Então, situação problema é a seguinte, né? Então, minha clínica necessita de uma forma de automatizar o agendamento de consultas. Atualmente, tenho 3 funcionários que realizam esse agendamento, tanto por telefone quanto presencialmente. O problema é que, como a demanda tem crescido bastante, muitas vezes eles não dão conta de atender os clientes presencialmente de maneira rápida, gerando uma enorme fila na recepção. Já por telefone, muitos clientes reclamam que não conseguem agendar, pois a linha dá sempre ocupada. Medimos essa perda em meu sistema de telefonia, e ela está muito alta, sem contar que acabo tendo ociosidade de médicos por conta disso. Eu acredito que a maior parte de meus clientes tem smartphones e sabe fazer uso de aplicativos. Isso é uma coisa natural para eles. Usam tanto Samsung quanto iPhone. A opção de contratar mais funcionários para o agendamento não é viável. Não temos mais espaço físico para acomodar mais pessoas na equipe, sem contar o custo. Dentro de 4 meses, iremos começar a atender consultas do maior plano de saúde da cidade, o que aumentará muito esse volume de ligações. Portanto, preciso de tudo resolvido nesse prazo. Lembrando que atendemos diversas especialidades. Contem com os meus funcionários para colher mais informações e testar o aplicativo. Meu orçamento para esse projeto está limitado em R$ 50.000. Então, aqui a gente tem o briefing que chegou do nosso cliente. Nós somos uma empresa que desenvolve software, sistemas, portais, aplicativos, e a gente tem essa proposição aqui trazida pelo cliente, e a gente vai montar o canvas desse case aqui. Então, seguindo aquele nosso quadro, né, voltando aqui, olhando esse quadro, a nossa primeira informação é responder sobre a justificativa. A gente vai seguir essas raias aqui. Então, a primeira pergunta vem do porquê e a justificativa. Então, a ideia é que a gente consiga colher do texto o porquê esse projeto vai ser construído. As justificativas dentro do PMC, a ideia é que ela sempre olhe para o passado, olhe para o problema, olhe para aquilo que eu quero resolver, né? Então, eu olho para o passado ou para o presente, né, a dor atual do nosso cliente e elenque aqui. Eu levantei aqui seis frases que ilustram essa dor em cima daquele texto. Obviamente, a gente não fica limitado a 6, se a gente reler, a gente pode chegar a 8, 10, não tem problema, mas eu levantei aqui as principais para ilustrar isso, né? Então, já levantei que uma das dores, eu quero um projeto para automatizar meu agendamento. Uma das dores é o atendimento humano limitado à capacidade das pessoas. Então, eu tenho um fator limitante que é a capacidade das pessoas atender o volume de ligações, o volume de pessoas na fila. Outra dor que eu tenho é a fila de clientes presenciais para agendar. Forma uma fila na minha recepção enorme e atrapalha o meu espaço físico. Equipe de atendimento sobrecarregada e médicos ociosos, né? Então, aqui eu já percebo que eu gero uma fila para o agendamento, não consigo dar vazão nesse agendamento e muitas vezes a agenda do médico não é ocupada porque as pessoas se perdem no trabalho. Perda de atendimentos por conta de linhas ocupadas, as pessoas que ligam não conseguem
falar para agendar, é uma consulta a menos que eu consigo atender. Falta de espaço físico para acomodar mais funcionários, ou seja, eu não tenho uma alternativa de crescer a equipe, é uma dor que eu tenho hoje. E o alto custo para crescer a equipe. Para eu dobrar aquela equipe, meu custo de salários, encargos e tudo mais vai ser muito grande. Então, aqui eu elenquei 6 justificativas que estão na nossa área verde do nosso Project Model Canvas. Aí, partindo da justificativa, a gente já começa a desenhar quais são os objetivos SMART. Lembrando o conceito do objetivo SMART, né? Ele precisa ser mensurável, ele precisa ser atingível, ele precisa ser caber num período de tempo, né? Ele precisa ser sintético. Então, assim, a gente tem que ter um objetivo que seja bastante fácil da gente mensurar. Então, aqui eu criei também 6 objetivos SMART. Não tem relação à quantidade, eu não tenho que ter um objetivo para cada justificativa, é só uma coincidência, tá? E aí, quais objetivos que eu já tracei aqui? Concentrar no mínimo 80% dos agendamentos por meio de um aplicativo em até 6 meses. Calculei 6 meses porque eu tenho 4 meses para estar com tudo funcionando e 2 meses para ganhar tração dos meus clientes. Então, é um dos objetivos da clínica. Liberar 2 funcionários do agendamento para outras funções em até 4 meses. Né? Se eu vou pegar 80% dos agendamentos e levar para o aplicativo, eu vou liberar 2 funcionários para fazer outras coisas na clínica. Estender o horário de agendamento para um regime de 24/7 em até 4 meses. Pelo aplicativo, eu não preciso atender só no horário comercial. É tudo automatizado, então a pessoa pode agendar à noite, pode agendar de final de semana sem problema nenhum. Reduzir as filas para agendamento presencial em 90% em até 6 meses. Ou seja, eu não quero mais gente em pé na recepção tentando marcar uma consulta. O aplicativo tem que suprir essa necessidade. É muito mais essa pessoa marcar pelo aplicativo do que falar com o atendente. Aumentar o faturamento da clínica em 15% em 6 meses, eliminando as perdas por linha ocupada. A partir do momento que eu estou com o agendamento organizado, eu vou ocupar a agenda do médico de uma maneira mais eficaz. Se eu reduzo a ociosidade deles, eu aumento o faturamento. Então, 15% é a minha meta. Aumentar a capacidade de atendimento da clínica em 40% em 4 meses, ou seja, eu vou aumentar a capacidade associando o aplicativo e mais a demanda que vai chegar em função do plano de saúde que eu vou passar a atender daqui a 4 meses. Então, essa é a ideia. E a gente percebe aqui que eu tenho 6 objetivos que eu tenho como mensurar, eu tenho um indicador, né? 80% de agendamento, 2 funcionários livres, horário 24/7, 90% presencial, 15% de faturamento, 40% da capacidade de atendimento, e todos eles estão limitados em algum tempo, 6 meses, 4 meses. Então, tenho aqui 6 objetivos SMART para o meu projeto. Então, já falamos da justificativa, do porquê que eu vou, qual a minha dor que eu quero resolver com esse projeto, e falamos dos objetivos desse projeto. Partimos agora para os benefícios que esse projeto vai trazer para o cliente. Então, depois que tudo tiver concluído, o que ele espera ter? Ele quer ter os atendimentos aos pacientes normalizados, sem fila para marcação, nem médicos ociosos. Esse é um benefício. Poder ter um agendamento automático por aplicativo onde o cliente faz tudo sozinho. Eu dei autonomia para o meu cliente, eu liberei minha mão de obra. Né? E aí o terceiro benefício, liberar funcionários do agendamento para funções mais estratégicas na clínica. Então, com esse investimento, ele vai ter esses 3 grandes benefícios que a gente mapeou no começo do projeto. E aí a gente fecha aqui o nosso preenchimento do porquê, e a gente já pode partir para o quê. Então, uma vez que eu tenho o problema definido, a solução proposta e os objetivos desenhados, a gente vai definir o que eu vou produzir. E aí, depois que a gente vê todo esse porquê, fica muito fácil definir o produto. Então, o que o nosso produto vai ser um aplicativo para smartphones, para que os pacientes da clínica consigam agendar seus atendimentos automaticamente, sem a necessidade de intervenção humana. Esse é o produto, é isso que eu vou desenvolver. Tá? No final das contas, é um aplicativo. Ele vai trazer todos aqueles benefícios, vai resolver todas aquelas dores, eu vou conseguir mensurar os objetivos SMART desse projeto que foram traçados, mas o produto que eu vou entregar no final do projeto, quando eu encerrar o projeto, eu tenho que ter um aplicativo funcionando. E aí, depois que eu defini o produto,
a gente vai para a parte de requisitos. E os requisitos são os detalhamentos de tudo que o aplicativo precisa ter, tudo que o projeto precisa atender, para que a gente alcance o objetivo dele, para que a gente consiga ter esse produto pronto. Aqui, obviamente, também eu listei alguns exemplos de requisitos, mas isso poderia ser bem mais extenso. Então, requisitos. O aplicativo precisa estar disponível em Android e Apple, e isso faz parte de algo que está escrito naquela descrição, né? Que o cliente acredita que todo mundo usa Apple e Caio, Android. Oi? desculpa te interromper. Nessa visão de requisitos, quando você, dentro do Canvas, é a visão do, vamos dizer assim, do PO, correto? Isso, é uma visão Uma visão mais 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 macro, de macro. resultado, E né? isso não são tarefas ainda. Óbvio que Sim, esse projeto, quando for para um desenvolvimento de software, por exemplo, se eu for fazer ele em Scrum, isso já vai me gerar o meu product backlog, e depois eu vou detalhar essas histórias, eu vou transformar isso num uhum, sprint backlog, que vai gerar tarefas para o time de desenvolvimento poder fazer. Tá? beleza. Lembra Show que de eu bola. tenho o PM Canvas, a ideia é que seja uma visão para o C-Level, né? Uhum, Se eu for para o nosso PMI tradicional, o C-Level não vai querer olhar em AWS, né? não vai. Pensando em sistema, lá vai ter lá a tarefa, construir a tabela de cadastro de médicos. Ele não Não quer, vai, não é isso. Não é ele não, que vende, não. não. Então aqui, esse aqui é um grande resumo. Veja que o PM Canvas, ele cabe num projeto waterfall, se ele estiver trabalhando Sim, num cabe. cascata tradicional, para ele ser um documento complementar, para ele ser o resumo do projeto, tá? Cabe sim. Eu acho Porém, ele mais o problema é que eficiente, quando a empresa ela tá com a visão waterfall, ela vai querer detalhe, né? sim, sim. Mas O cara muitas fala assim, ah, não, vezes, beleza, cadê a AWS? Aí fudeu, aí vem lá é, 2.000 linhas. você tem que ter a WBS, no Waterfall não tem para onde fugir, você vai ter a WBS, mas você pode ter um PM Canvas para o C-Level. Tá? Acho ele Sim. mais eficiente, por exemplo, do que a TAP, né? Um termo de abertura do projeto E o bom dele é que ele é totalmente visual, né? muito, muito Ele é visual. visual, Isso é, e ele é construído interativamente. As pessoas podem construir junto, não isso é? esse é o grande barato da coisa. Você pode envolver os stakeholders, inclusive na construção do PM Canvas. Ele se torna mais intuitivo. Né? Show de Então, bola. voltando aos requisitos, né? Então, permitir o agendamento de diversas especialidades, também está lá no texto. Estar disponível para agendamento 24/7. Disparar SMS de confirmação da consulta para o paciente. Aí percebe que é uma coisa que não está no texto, mas durante a discussão, na construção do PB Canvas, alguém sinalizou, poxa, se soltasse um SMS avisando o cliente que ele tem uma consulta, ou pedindo para ele confirmar a consulta um dia antes. Pô, legal, é um requisito, colocamos aqui. Exibir o primeiro horário disponível para o médico escolhido pelo paciente. Pode ser também algo que alguém traga durante a montagem do PM Canvas. Pô, seria legal se ele já sugerisse qual é o horário mais próximo livre. Então, geramos um requisito. Gerar automaticamente a entrada na agenda do celular do paciente para avisar sobre o atendimento. Então, já pensamos aqui numa integração, né, lá com o Samsung ou com o Apple, para já gerar uma entrada na agenda, já linkar lá com o Google Agenda do cara, com o Outlook e gerar o aviso. E aí você vai botando aqui vários requisitos, mas nunca no detalhe da tarefa, é no detalhe realmente da história mesmo. E aqui, nesse momento, ainda com um pouco refinamento, tá? São os desejos, né? Vamos colocar dessa forma. E aí, com isso, a gente definiu a nossa raia do o quê, né? Então, já respondemos o porquê e respondemos o que vai ser feito. E aí a gente parte para responder o quem, né? Então, o primeiro preenchimento do quem, que são dois, né? O primeiro deles é identificar quem são os stakeholders, que são as partes interessadas do nosso projeto, quem que vai ter benefícios com o nosso projeto, né? Então, aqui eu identifiquei 5 stakeholders, né? O dono da clínica vai ter benefício com o projeto, afinal, ele é o cara que vai ganhar dinheiro com isso, ele mais do que stakeholder, ele é nosso sponsor, ele é patrocinador do projeto. Os pacientes vão ser beneficiados porque eles vão ter mais uma forma de agendar e vão conseguir agendar com mais facilidade suas consultas. O plano de saúde, que vai começar a mandar consultas para a clínica, vai ser beneficiado, porque vai ser uma clínica que vai conseguir atender mais, vai conseguir dar mais qualidade no atendimento, e o plano se vale desse benefício.
Os médicos são interessados porque se a agenda funciona bem, os médicos têm consultas, e se ele tem consulta, ele tem receita. E os funcionários do agendamento também são stakeholders, porque eles estão ali sofrendo com as linhas travadas, sofrendo com a fila, e eles são partes interessadas que o projeto dê certo, eles vão ser liberados para outras funções dentro da clínica. Então, aqui elenquei 5 stakeholders, podem ter outros, a gente pode falar que a Apple é stakeholder, que a Google é stakeholder, que o governo, porque ele vai faturar mais e vai receber impostos a stakeholder, se a gente for levar o conceito de stakeholder a ferro e fogo, a gente tem uma lista bem extensa aqui, mas tracei aqui os 5 principais stakeholders como exemplo para a gente poder seguir. E aí depois a gente vai para a equipe, né? Então, uma coisa que é fato é, o gestor de projeto, ele já faz parte da equipe, isso é natural, tem que ser o primeiro post-it, né? Se nós somos o gestor, nós temos que nos valorizar. Então, o gestor do projeto faz parte da equipe, os desenvolvedores fazem parte da equipe. Eu vou ter lá os UX designers que vão desenhar esse aplicativo, eles fazem parte da equipe. E aqui um ponto que até eu com a Adriana geramos um debate esses dias, né? Pô, um stakeholder pode ser um membro da equipe? A gente começou a discutir, pode, não pode, pode, não pode, e aí definir que, sim, os funcionários do agendamento, eles também são membros da equipe, porque o texto do nosso requisito lá dizia, da nossa história, dizia que os funcionários podem testar o aplicativo, podem ajudar a testar o aplicativo e passar mais detalhes da operação. Então, eles também fazem parte da equipe. E a gente começou até a olhar alguns projetos, alguns outros projetos, e sim, pode acontecer de um stakeholder, que é uma parte interessada, também ser parte da equipe. Né? Se eu estou fazendo um projeto, o Adriano usou esse exemplo quando estava discutindo, é uma grande verdade, né? Vou projetar uma viagem. Eu sou o stakeholder, porque eu vou viajar, e eu sou a equipe, porque eu vou ser o motorista que vai dirigir essa viagem, por exemplo. Então, pode acontecer também do cara ter duas funções. E aí a gente fecha a nossa raia do quem, e nós vamos para a nossa raia agora do como, né? Então, aqui no como, a gente vai falar das premissas do projeto, das entregas do projeto e das restrições do projeto. Então, só a gente recapitulando um pouco, né? Premissa é tudo aquilo que eu sei ou que me deram de informação como sendo verdadeira e que eu não tenho como confirmar, eu tenho que assumir ela como verdadeira, acreditar que ela é verdadeira, né? Então, lá no nosso texto tem 2 premissas que são identificadas com facilidade. O texto fala que todos os pacientes já usam smartphone. Então, isso já é uma premissa. Eu não tenho como confirmar, a não ser que eu faça uma pesquisa com os pacientes. O que está colocado lá é que acho que todos os meus pacientes usam smartphone e eu vou assumir isso como uma verdade. Assumo como uma verdade, não tenho a confirmação que ela seja. E a outra premissa é que ele fala lá, todo mundo tem e todo mundo usa Samsung ou Apple, né? Desculpa, gente, apertei aqui sem querer. Voltar aqui. Assumo que todo mundo usa Samsung ou Apple. Não vou ter uma situação onde o cara tenha lá um Windows Phone ou um Nokia antigão que não usa esses sistemas operacionais. Então, mas ele me afirmou lá, colocou que todo mundo tem Samsung ou Apple. Então, coloco aqui como premissa, né? São condições que eu assumo como verdadeiras. Depois das premissas, a gente vai olhar os grupos de entrega. O que eu vou entregar? Aqui eu fui um pouquinho mais detalhista, mas para ilustrar, né, a grande entrega desse projeto seria o app funcionando, né? Mas aí eu tenho algumas coisas que vão orbitar esse app e que são necessárias. Por exemplo, a clínica vai ter que ter algum lugar para cadastrar os médicos. Ele não vai cadastrar isso no app, então ele vai ter um portal lá para ele cadastrar os médicos, cadastrar as especialidades, definir as agendas, falar que aquele médico atende consulta a cada meia hora, de segunda, quarta e sexta, no período da manhã. Eu vou ter que ter um cadastro dos pacientes, ou eu vou cadastrar os pacientes já na clínica, porque eu já tenho lá as fichas deles, ou vou permitir que os pacientes se cadastrem pelo app na primeira entrada. Eu vou ter uma entrega que é o design do app, que eu vou ter que apresentar de repente para os stakeholders, para eles aprovarem, falarem, não, tá legal, gostei, vai ser assim. E vou ter a entrega, talvez a entrega final, que são os aplicativos funcionando para Android e para iOS,
que vai se conversar com tudo isso que está aqui, né? Então, também aqui é ilustrativo, tá? Desenhei 6 entregas, acredito que tenhamos até mais, se a gente for esmiuçar isso um pouco melhor. E aí, por fim, nós temos as restrições, que são aquelas condições que essas eu não posso furar de jeito nenhum. Se eu furar as restrições, significa que meu projeto deu errado, tá? Não existe espaço para isso, ou melhor, significa que o projeto precisará ser rediscutido. Pode ser que se eu furar com uma restrição, o patrocinador, né, o sponsor, fale, não, então para tudo, não quero seguir. Ou eu vou ter que renegociar uma série de coisas com ele para poder avançar. Então, a primeira restrição que o texto traz é que o orçamento não pode passar de 50 mil reais. Isso é contado e não posso extrapolar esse custo. E tudo tem que estar em produção em até 4 meses, porque ele afirma no texto que em 4 meses ele vai começar a atender a maior operadora da cidade. Então, ele não pode sonhar em ter o projeto atrasado em relação a isso, que ele não vai dar conta de agendar isso tudo manualmente. Ô, Caio, aí eu Oi. de novo. Na hora que a gente fala do grupo de entrega, ele é um pouco, ele começa a ser o backlog do produto, correto? Os 4 requisitos meses. são o nosso backlog, né, na verdade. É, o requisito. Mas aí acaba que nessa visão do grupo de entrega, você acha que é viável numa reunião, vamos dizer, num trabalho de levantamento, onde tem várias pessoas na sala, os caras já conseguiram definir esse grupo de entrega da forma clara? Claro que o PM Canvas ele pode sofrer adaptações ao longo ao do. longo do tempo. Ele não Sim, não é é... nada engessado, o negócio é- não é para exatamente. engessar. Mas você acha É, que é viável? eu acho que a gente tem que definir bem o que são esse grupo de entregas, tá? É, vamos pegar um projeto que não seja um projeto de um aplicativo, que é algo muito restrito, e eu poderia simplesmente limitar a entrega no aplicativo funcionando, tá? No final das contas, ele é o produto. Mas vamos imaginar que seja um projeto da construção de uma casa. Então, eu posso definir o grupo de entregas como entrega da fundação, entrega da laje, entrega da alvenaria pronta, entrega da parte de acabamento, né, louças, pintura, e a casa pronta no final, tá? É uma visão bem macro, tá, Marcos? A ideia não é você transformar isso num compromisso, tá? É você ter as entregas macro, até porque você vai, quando a gente chegar no quadro da linha do tempo, a gente vai usar essas entregas para dar uma noção de como isso acontece ao longo do tempo. Aham. Mas a gente tem que quebrar um pouco o pensamento do modelo tradicional, né? De que, putz, esse é o grupo de entregas e nada pode mudar. Eu desenhei uma linha do tempo e ela é um cronograma que, se eu furar, acabou. Já Óbvio, a era. gente vai ter um compromisso com aquela entrega, a gente vai ter um objetivo de cumprir aquelas datas, né? Aquela linha do tempo, mas lembre-se que a gente está trabalhando num método ágil, no mundo VUCA, e vão surgir situações no meio do caminho que vai fazer a gente fazer um ajuste para cá, um ajuste para lá. A gente pode ir no meio de uma sprint, se estiver sendo desenvolvido em Scrum, identificar algumas necessidades adicionais que vão alterar o grupo de entrega, que vão desmembrar uma entrega em duas, por exemplo, e isso é bem tranquilo, né? Como é que é? Um dos nossos princípios do agilismo é responder a mudanças mais do que seguir um plano, tá? Então, e é bem interessante que sempre que isso acontecer, a gente venha para o PM Canvas e atualize ele, e mantenha isso sempre sendo atualizado. Uhum, show de bola. Seguindo aqui, a gente vai para o quando e quanto, né? Então, no quadro, na raia de quando e quanto, a gente vai ter, a primeira delas são os riscos, né? Então, uma regra bem legal é entender que toda premissa traz associado a ela um risco, né? Porque a premissa é aquilo que eu já classifiquei como uma verdade, mesmo sem ter como comprovar. E se no meio do caminho essa verdade não se confirma, né? O que eu faço? Eu tenho que tratar isso como um risco. Então, veja que eu tenho aqui o risco de nem todos os pacientes usarem o smartphone, é um risco. Vai que no meio do projeto lá, na hora que eu estou implantando, eu descubro que 50% é idoso, não tem smartphone e gosta de agendar presencialmente lá e pegar o papelzinho com a data anotada na mão. Então, é um risco. Toda premissa traz um risco.
Outro risco que eu coloquei aqui, né? Os pacientes usariam um smartphone que não seja Android ou iPhone, né? O cara vai lá e fala, não, eu tenho o meu Windows Phone no meu celular HTC de 1999. Eu tive um HTC desse que dobrava, tinha teclado físico, era horrível, e usa o Windows Phone. E aí, você não fez aplicativo para o Windows Phone, você fez aplicativo para iOS e Android. É um risco, né? Então, toda premissa leva a um risco, né? E aí a pergunta clássica que vem, se toda premissa leva a um risco, não deveríamos tratar todas as premissas como restrições? Ou seja, se nem todo mundo tiver smartphone, meu projeto não vai dar certo? Aí tem dois fatores. Primeiro que, quando eu falo, eu suponho que todos tenham um smartphone, se eu chegar a descobrir que 90% tem smartphone, não é algo que paralisa o projeto. Então, há de se avaliar bem se é uma premissa ou se é um risco, né? Ou se é uma restrição. E o segundo ponto é que se eu tratar todas as premissas como restrições e não adotar algumas coisas como verdadeiras, pode ser que eu ingesse o projeto de tal forma que ele sequer seja aprovado para seguir em frente. Então, a gente tem que balancear essa questão da restrição com as premissas. Eu costumo, em alguns casos, colocar a restrição como risco também. É, Eu a tenho restrição também eu tenho essa gera prática, risco. principalmente quando é uma restrição que financeira, principalmente, cara. Financeira Custo e prazo são isso é restrições que geram coisa risco. que Você vê que aqui no exemplo eu criei um risco o design do app não ficar pronto a tempo para o desenvolvimento sim. cumprir o prazo. Então, já lancei aqui um risco. E assim, caberiam aqui inúmeros riscos, né? Ah, com certeza. Aí É, você fica. e se a gente, Não é à toa que no PMI existe uma certificação só de risco, né? só de risco, é. Tão importante que é esse mundo de risco. E aí a gente olha para o mundo VUCA, né? E se tiver uma pandemia no meio do meu projeto? Foi, fudeu. Aí é um risco, né? Cara, Todos os. quem em dezembro do passado ia fazer um projeto pensando que teria esse risco? Pois é, e aí todos os projetos naufragaram ou pegaram esse risco enorme e tiveram que se adequar, feito uns malucos, mas é uma verdade. E se o meu desenvolvedor fica doente? E se ele sofrer um acidente de moto e morrer? Né? Então, tudo é risco. Viver é um risco, né? Não esqueçam disso. Então, a gente tem que também tomar um cuidado com como trata os riscos no projeto, senão a gente pode paralisar. Aí o nosso quadro seguinte é a linha do tempo, né? Aqui, obviamente, como eu fiz no computador, a gente tem mais recursos gráficos para brincar, mas se você estiver fazendo isso no papel, você pode fazer as barrinhas de tempo nos post-its mesmo, com bastante tranquilidade. Mesmo se você fizer isso no Miro, por exemplo, você consegue fazer ele com barrinhas coloridas mesmo, ali como se fossem post-its esticados, tá? Então aqui eu só brinquei um pouquinho, né, com algumas das entregas, alguns dos requisitos, né? Criei alguns itens a mais na linha do tempo, que não estavam lá, só para a gente ver. Então, tenho uma fase de teste, uma fase de ajustes pós-testes e o lançamento. E coloquei isso ao longo de 4 meses, né? Então, você vê que eu não tenho nem fixado aqui qual a semana, qual o dia, mas você tem uma noção gráfica da coisa. Ó. Então, o design do app vai estar pronto até o final do primeiro mês. O cadastro de médicos vai avançar um pouquinho no mês 2, mas vai avançar o quê? 3 dias, 4 dias? Não dá para a gente medir isso aqui. E nem é esse o objetivo. Isso aqui não é um cronograma, isso aqui não está definindo prazos. É para a gente ter uma noção na linha do tempo e entender em que momento as coisas vão acontecer ao longo do projeto. Tá? É uma forma de acompanhar. É o nosso Gantt chart de uma maneira mais suave, né? mais suavizada. E, por fim, os custos. Aqui eu fiz só menções, né? Então, teria que trabalhar os custos dos desenvolvedores, os custos dos registros na Play Store, os custos dos registros na Apple Store, os custos com os designers, e aí você vai elencando, mas é óbvio, quando você estiver fazendo isso, você vai trabalhar com números, né? Tem alguma ordem de grandeza. Ah, vou ter 2 desenvolvedores full-time durante 4 meses. Ah, isso vai me custar lá 20 mil reais. Vou ter $200 de registro. Então, você vai trabalhando com os números para você ter uma ordem de grandeza de quanto vai custar o projeto. Lembrando que a gente já tem um limitador na restrição de 50 mil reais, eu não posso passar disso, tá? E aí, quando você tiver com o seu canvas completo, né, olhando ele na parede, ele vai ter esse formato, com os post-its distribuídos, né? Aqui eu distribuí a mesma quantidade que eu coloquei de exemplos,
Mas a ideia é que você tem numa folha só o visual do projeto como um todo, e pro gestor do projeto é legal andar com isso debaixo do braço, né? Nós do mundo digital não vamos fazer isso com ele embaixo do braço, mas a gente vai ter ele no nosso computador e estar sempre olhando para ele, porque ele nos dá uma visão bem bacana do projeto como um todo, e está sempre atualizando para que ele sirva de referência quando você precisar prestar contas para um stakeholder, para um sponsor, responder alguma questão do projeto. Então, basicamente, o papo de hoje era a gente passear aqui pelo PM Canvas, entender a aplicação dele, e pensar como é que a gente leva isso para o nosso dia a dia profissional. E é uma sugestão que eu dou para todo mundo que não esteja habituado com o PM Canvas, né, que não tem o hábito de trabalhar com a ferramenta, procura fazer alguns exercícios disso, no sentido de aplicar em projetos pequenos, seja profissional ou até projetos pessoais. Putz, vou reformar o banheiro daqui de casa. Faz um canvas dele para praticar, sabe? Ah, vou fazer uma viagem com a família no final do ano. Faz um PM Canvas disso. Então, eu acho bem bacana. Eu tenho aqui algumas questões aqui no chat, gente, que eu não consigo acompanhar enquanto eu estou falando. Então, vou ler aqui e ver as perguntas, né? Elizabeth falando de mostrar os projetos para os patrocinadores, essa é uma forma bacana de mostrar, eu gosto bastante para isso, né? O Bento falando que é bem intuitivo. Eu acho que todas as ferramentas nossas do agilismo têm esse objetivo de ser intuitiva, da gente meio que conseguir sair usando, mas é legal a gente aprofundar nos conceitos de cada área dessa, né? O não é, faz, não faz, pode ser usado para apresentar ao patrocinador junto com o PMC? Sim. Eu acho que o não é, faz, não faz, ele é uma ferramenta que ajuda muito mais a gente definir uma ideia do negócio do que uma definição do projeto. Ele tem um step antes do PM Canvas, né? O não é, não faz, vai nos ajudar a responder benefícios, vai ajudar-nos a definir objetivos SMART, mas sim, ele pode ser uma ferramenta complementar para o patrocinador, Elizabeth. Aqui eu vi que o Marcos e a Adriana já foram interagindo, então beleza, matriz CSD, ok, os painéis, tudo que está associado ao design thinking, né, ajuda bastante. Você está dizendo que em 4 meses e por 50 mil, são essas funções que irão funcionar na PP, se nada mudar. Isso, a gente parte os requisitos eles podem mudar ao longo do projeto, mas as restrições já foram fixadas no início, né? Então, se tem algo aqui que está meio que escrito em pedra, são as restrições, 50 mil e 4 meses. Óbvio que se o gestor do projeto identificar ao longo do projeto que os requisitos vão crescendo, que o cliente vai pedindo cada vez mais coisa, ele vai chegar e vai falar, ó, peraí, você está me pedindo requisitos que estão gerando o risco de estourar a restrição. Vamos voltar e conversar. Ou, para fazer tudo isso, no 4 meses não vai caber, vamos ter que estender isso para 6, e aí entra numa fase que é negociação. Ô, Caio, era a Isabela, que é professora nossa, né, que falava Uhum. que uma coisa que não é negociável nesse momento é o prazo. Às vezes você sacrifica o escopo, é isso que ela falava, era isso mesmo? Isso. Quando a Você corta algum gente... requisito, você corta alguma coisa, mas não mexe na parte Isso. A gente daquele tem, macro. dentro da gestão de projetos, a gente tem aquele chamado do triângulo de ferro, né? Que é prazo, preço e escopo. Quando a gente olha para o PMI, o escopo ele é imexível e o prazo ele é imexível. E aí, quando a gente está pensando no método tradicional, a gente vai estar sempre brigando por mais recurso. Você quer que eu te faça isso mais rápido, você vai pôr mais gente para trabalhar. Você quer que eu acrescente itens novos no escopo, eu vou ter que aumentar o custo para poder cumprir o prazo. Quando a gente olha para o método ágil, o escopo ele se torna mais flexível e quem fica um pouco mais fixo é o custo e o prazo. Então, a ideia é a seguinte, eu tenho 50 mil reais e 4 meses para trabalhar. O que cabe nesse prazo? O que cabe nesse dinheiro? Ah, são esses requisitos. Ao longo do andamento, ao longo das sprints, né, 4 meses aqui a gente pode trabalhar aí com 8 sprints, se eu te falar em sprints quinzenais, podem surgir novos requisitos, novas vontades, mundo VUCA, né? O dono da clínica descobre no meio do caminho que ele precisa também agendar
a máquina de eletrocardiograma que ele não tinha pensado no começo, ele lembra disso, e para agendar a máquina de eletro não basta só uma consulta, ele tem que reservar o equipamento, a sala do equipamento e por aí vai. Opa, então peraí, é um requisito que não estava previsto. Você quer por esse e você está restrito a 4 meses e 50 mil reais, qual requisito você vai abrir mão? Né? É o caminho. Qual que vai ficar para depois, para uma sprint futura, se a gente estender o projeto? A gente vai priorizar as coisas. É por isso que a gente fala muito da ordenação do backlog. Mas a ideia é essa. O que cabe em 50 mil? O que cabe em 4 meses se eu tenho essas duas restrições? Né? Não fala assim dos velhinhos. A Prevent Senior faz agendamento por app, é verdade. Foi só um exemplo, que os velhinhos não sabem usar aplicativo, mas tem muito velho que não sabe mesmo. A Adriana riu do meu exemplo dos velhinhos. Eu também sou velhinho, gente. É que você estava falando do seu celular HTC. Ah, do meu Aí HTC. Ah, então, meu HTC tinha o Windows. Meu HTC eu conseguia espetar um mouse nele. Vocês não têm noção do que eu fazia chover com aquilo. As restrições consolidam os limites para a execução do projeto e os riscos antecipam os eventos que podem afetar o andamento do projeto. Exatamente isso. Risco é a gente já começa a pensar no que pode dar errado e se planejar o que fazer com eles. Por isso que a gente tem que balancear o que vai pôr em premissa, o que vai pôr em restrição, o que vai pôr em risco, para não inviabilizar. Se eu for pensar que o cara pode morrer como risco, eu tenho que sempre pensar em ter um backup daquele cara que é o programador. Né? Aqui, só um exemplo aqui, claro que não é, mas é parecido. Tem um hospital em BH, a Adriana, que é de BH, conhece, na Vila da Serra, lá em cima de Nova Lima. Uhum. E ele não tem um app, mas ele tem um site que se faz agendamento online. Só que eu não sei se na época, vocês pensaram que alguns médicos que atendem lá não, não permitem o agendamento pelo app, pelo site. Eu não sei se na hora do levantamento, que era talvez um risco que não foi imaginado, alguns médicos da área de ortopedia, principalmente, e no Felício Roxo a mesma coisa também, não faz agendamento pelo site, só por telefone. Aí, se você quer ter todo um serviço focado no meio digital, né? Onde você vai considerar 2 colaboradores sem deslocar-se para outra função, talvez o seu planejamento vai ficar furado lá na frente. Eu lembrei disso aqui porque eu já tentei marcar já várias vezes, aparece lá. Esse médico não faz, né, agendamento pelo site do Felício Roxo, por exemplo. Uhum. O que cairia no caso do app. Em outros hospitais também. No Madre Teresa acontece a mesma coisa. Sabe o que eles fazem? Eles colocam a culpa no aplicativo. Eles colocam a culpa no site. Nossa, o nome do médico não está aparecendo. Mas, na verdade, é porque o médico não aceita. Eu vou defender o aplicativo porque eu desenvolvo sistemas, né? O pessoal bota a culpa em aplicativo em sistema porque o aplicativo não tem nem boca nem braço para se defender. Porque o dia que o aplicativo xingar de volta, eles param de fazer isso. Bom, o Bento colocou aqui, sempre existe o risco, temos que minimizá-lo, essa é a ideia, a gente levantar. O Léo colocou, as premissas são verdades assumidas pelo gerente do projeto na fase de iniciação, sendo afirmações sem provas ou demonstrações, perfeito. A Elizabeth perguntou aqui, você faz um antes e depois para o cliente? Explica melhor, Elizabeth, abre seu microfone aí, conta para nós qual foi a sua pergunta aqui. Nesse caso, está ouvindo? Estou ouvindo. Então, nesse caso do Project Model Canvas, você fez um retrato aí antes de começar o projeto. Certo. E aí você falou, não vai levar isso debaixo do braço, mas vai acontecer o projeto, vão acontecer mudanças, vai ter todo o refinamento lá, se você for usar o Scrum, por exemplo. E aí depois, na entrega, você mostra o que mudou desse planejamento inicial? Então, faz uma atualização depois do vou te fazer... eu vou te fazer um paralelo com o PMI, né? O PMI, a gente tem lá o rito do encerramento do projeto e tem o famoso as-built, né? Principalmente com quem trabalha com a área de construção, por exemplo, você tem o as-built, que é, você tem a planta a planta, que é o projeto, e você tem a planta como foi construída, porque às vezes você encontrou um problema no meio do caminho, você deslocou 5 centímetros para cá, 5 centímetros para lá. O Project Model Canvas, até pelo princípio do agilismo, ele vai sendo atualizado ao longo do projeto. Quando ele chegar no final do projeto, ele já vai estar up to date com o que aconteceu, tá? E a gente vai, obviamente, encerrar o projeto, vai documentar, vai colher as lições aprendidas, né? Isso é importante, mas vamos lembrar que dentro do agilismo,
existem steps que acontecem ao longo do projeto que a gente já vai colhendo isso também ao longo do projeto. Eu não preciso esperar o encerramento. É que eu tinha entendido que o project seria assim, não como a gente faz com o project mesmo, né? Que você vai fazendo atualização nele, né? Vai fazendo as versões. Eu imaginei que assim, como é um planejamento de como vai ser o projeto, esse é um retrato inicial, e aí todo o refinamento você joga lá, por exemplo, para um Kanban, ou, enfim, qualquer outra forma de acompanhar o desenvolvimento do projeto, e aí o project seria só o retrato resumido do projeto como um todo. Na verdade... Mas toda a parte de refinamento, as tarefas, isso. depois o que vai virar, né, Esses detalhes você vai tratar, obviamente, no Kanban. Você não vai jogar aqui, até porque você não vai no grau de detalhe de requisitos. Você vai atualizar aqui. Se no meio do caminho você precisou botar mais uma pessoa na equipe, você identificou que, putz, eu tenho aqui desenvolvedores, eu tenho UX designers, e agora eu vou precisar de um pessoal para fazer cadastramento dos médicos, digitadores. Opa, então vale a pena, eu vou lá atualizar a equipe. As atualizações são bem mais macros, tá? Que acontecem aqui. E sim, você pode trabalhar, de repente, com um versionamento do tipo, olha, eu tenho a versão 0, atualizo, salvo ele como uma versão 2, versão 1, versão 2, versão 3, até a versão final do projeto Model Canvas. Mas você não tem um rigor, um ritual para isso, tá? É diferente do PMI, que a gente tem os ritos lá cravados de encerramento, das atualizações. A ideia é você não ficar amarrado nele como a gente fica no Project, que é um inferno. E o grande ganho que eu vejo também como o Caio falou, tem os steps, tem os ritos, quando a gente está usando Scrum, né, principalmente, você tem lá, tem todos os momentos lá, terminou o sprint, está lá. O cara pode estar sempre na reunião de sprint, tudo mais, está lá, sprint, lá. Olha aqui, esse aqui é o Canvas. E aí, como é que a gente está aqui em relação ao projeto? Está indo mesmo? Não está? É mais do que se perder, que uma coisa que eu gosto de crucificar muito, né? No PMI se perde muito tempo atualizando documentações, né? Documentações que, na verdade, não são importantes, mas sim que não são consultadas, na verdade, né? Você faz planos mirabolantes que não vão ser usados depois. Fala plano de comunicação, vou comunicar o que, quem, como, onde, para quem. Pô, você faz isso 1000 linhas. E quem consulta aí é difícil, né? Eu acho que o mais importante vai aquele e-mail para a lista. Vai para todo mundo. Mas fica um dia lá planejando, fazendo plano de comunicação, e daí, quando é o desenrolar do projeto mesmo, manda para todo mundo. Exatamente. Não, para que eu vou falar com o errei? Não, eu cansei de participar de projetos que a gente gastava tanto tempo fazendo documentação, que eu falava, o tempo que a gente gasta fazendo documentação para justificar os nossos atrasos é o tempo que a gente gastaria para não atrasar. Ó, que louco, né? Se eu gastasse esse tempo documentando, construindo o que precisa ser construído no projeto, talvez eu não precisasse da documentação para justificar o atraso. Então, é uma realidade. Por isso que a ideia, assim, pense que a ideia é a gente trabalhar com muita transparência. Então, esse PM Canvas vai estar visível o tempo todo para todo mundo. Você vai lá, atualiza uma coisa ou outra, mas você não tem aquele rigor de vou fazer um status report, né? Então, eu vou fazer a versão do PM Canvas para entregar no status report. A não ser que você esteja trabalhando com agilismo e o teu cliente é um cliente cascata, né? A Adri sabe bem o que é isso, ela está passando por isso hoje, né? Trabalha numa empresa ágil, mas tem um cliente lá que quer tudo cascata, quer status report, e acaba sendo um inferno na mão na vida do Scrum Master, do Agile Master. O Bento está com a mão levantada aí, Bento. Oi, Bento, não te vi. Fala aí, meu filho. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. É o seguinte, vou trocar experiência com vocês, porque dessas idas e vindas aí, entendeu? Conversando com várias pessoas, eu só vejo, assim, algumas pessoas falando que não tiveram, assim, tantas dificuldades em implantar métodos ágeis. Tá? Mas eu, particularmente, aqui na empresa que eu estou atuando hoje, é praticamente impossível, porque é um método tradicional de gestão de cima a baixo, entendeu? Ok? Aí eu estou pretendendo sair dessa empresa, aí surgiu a oportunidade de talvez ir para outra, entendeu? Mas aí o que acontece? Mandei meu currículo, estou analisando, mas a proposta lá é mais de uma gestão de projetos tradicional do que métodos ágeis, porque eles botaram lá
para ser gestão de projeto, PO e Scrum Master. Só que o que está lá, aí ele pede para usar o Project, aí pede um monte de tarefas mais voltadas à gestão de projetos, aí no finalzinho ele coloca lá, mete lá, já coloca lá, usa lá algumas ferramentas, aí bota lá o Kanban só, de ágil. Aí eu digo, rapaz, será que vai ser possível colocar método ágil na empresa dessa? Será que eles entendem alguma coisa de ágil? É isso que eu fico me perguntando. Eu vou comentar a sua fala em duas. Primeiro que quem falou que foi fácil implantar ágil está te enganando, tá? Não é, não. Concordo plenamente. Porque, assim, me falaram, por exemplo, que o executivo concordou, assim, que tiveram desafios. Tá? Uhum. Aí eu disse, rapaz, não é isso bem que eu tô vendo, não. Desafio existe em todo lugar. Agora, cara, para convencer o pessoal lá de cima, não é fácil. Aí o pessoal disse, não, você não precisa dizer que é ágil, que é método ágil. Você faz e compara os resultados depois. Sim. E é tão simples assim, será que o gestor lá executivo não vai me acompanhar, não? Não vai perceber, não, que há alguma alteração no processo? Esse é o famoso cascágio, né? O cara quer gerenciar como cascata e quer dizer que é ágil. Primeiro que implantar o ágil depende ele é top-bottom. Se o alto executivo não tiver disposto a implantar o agilismo, não vai funcionar. Tá? Também acho. Esse é o primeiro ponto. E aí eu vou te dar uma experiência minha. Eu estou implantando agilismo na minha empresa, eu sou sócio fundador, e eu encontro, não vou falar o termo, talvez não seja resistência, mas eu encontro descrença de alguns funcionários quando eu começo a explicar como vai ser, como que é o ágil, eu encontro descrença. Então, mesmo tendo uma decisão da alta diretoria dizendo vamos implantar agilismo, eu encontro resistência na base. Então, não é fácil. Ninguém quer assumir decisão, ninguém quer assumir responsabilidade, quer ser mandados. Exatamente. Então, assim, isso que eu vejo. A primeira coisa tem que mudar o mindset. Não adianta eu chegar numa empresa e falar, vou pôr Scrum, e lá ensinar todos os ritos do Scrum, ou ensinar todo o Kanban, falar, vai ter o WIP assim, vai ter raia assada, vai ter um expedite aqui, nós vamos fazer daily, vamos fazer isso. Não adianta eu fazer isso se eu não... Vai estar por um vídeo e sai pelo outro. São só ferramentas, né? Exatamente. Kanban, Scrum e caralho, a 4 ali é só ferramenta, né? A mentalidade mesmo, que se não mudar, cara, tem que mudar a mentalidade. Exatamente, é mudar a mentalidade. Esse é o principal ponto. Você já vê que o próprio anúncio da vaga da empresa, ele já está procurando alguém que faça as duas partes, ou seja, já não tem a menor noção do que é realmente o agilismo. Ele está querendo um gerente de projeto PMI, mas que conheça ágil, talvez, para o futuro, para conseguir mudar no futuro. Né? Para mim, eu vi mais uma gestão de projeto tradicional. Eu vi lá na lista. Gestão e controle. A proposta que eles querem lá para você é gestão e controle. Você vai fazer gestão e controlar a galera. Eles querem... É o papel tradicional. Ele quer que você bata tambor. Quem está usando, quer usar o MS Project, aí... Eu disse, não, é para controle mesmo. Exatamente. Aqui o Oswaldo perguntando se as premissas a iniciar um projeto novo devem considerar o PB Canvas ou Waterfall. Se pergunta se depende da complexidade ou do porte do projeto, né, Oswaldo? Eu acho que tem muito a ver com a característica do projeto, mais do que a complexidade. Projetos que você tenha um profundo conhecimento do que precisa ser feito e um profundo domínio da tecnologia, quando eu falo tecnologia, não estou falando essencialmente em TI, tá? Justifica usar o Waterfall. Então, por exemplo, se eu for construir um prédio, não faz o menor sentido eu falar em agilismo, porque eu sei que todos os passos que eu tenho para construir um prédio são conhecidos, os riscos eu conheço, é tudo muito fácil de ser mensurado, né? Agora, quando eu falo de construir um software que tem variáveis que eu não tenho domínio, não tenho controle, que pode surgir uma tecnologia nova no meio do caminho, que vem requisitos legais no meio do caminho, que vem necessidades que o cliente não consegue especificar tudo de uma vez. Aí justifica eu pensar em agilismo. Tá? Então, é mais nesse sentido. A presença de incertezas, né? Exatamente. Tem incertezas, tem coisas que vão ser descobertas, cara. Tem que ser uma coisa menos quadrada. Eu sou um entusiasta do agilismo, então se eu tiver que fazer um bolo, eu vou fazer em método ágil. Até quebrar o ovo vai ter um Scrum para isso.
Tá? Então, O Caio, é Leonardo ô, Raton, Léo, tudo bem? beleza? Eu acho que a pergunta do Oswaldo, ela talvez possa ter interpretado errado, mas acho que o sentido foi um pouco diferente. Eu entendi que a pergunta é de onde vêm as premissas, né, no início de um projeto, independente se você vai usar o Project Model Canvas ou o Waterfall, né? E se essas premissas, se elas vão depender de complexidade e porte de projeto. É O isso? usual é que você tem aí no momento em que você faz a venda ou comercialização de algum produto ou de algum projeto, existe uma área comercial que definiu ali, vamos dizer assim, as condições de contorno, né, os limites que estão inicialmente acordados, um contrato que foi assinado com o cliente. O usual é que você tenha nessas documentações e numa eventual reunião de handoff, você tenha entre a área comercial e o pessoal de operações, você tem o repasse das informações daquilo que compõe, vamos dizer assim, as premissas que foram adotadas inicialmente no processo de venda. E é claro que, como gerente de projeto, você vai fazer a avaliação, inclusive se aquelas premissas que foram eventualmente acordadas com o cliente no momento da venda, se elas são efetivamente factíveis de serem adotadas ou não, e você estabelece outras premissas baseadas no seu conhecimento, né, na sua, vamos dizer assim, no seu background de vezes e de conhecimentos que você teve ao longo da sua carreira para poder definir aí quais são essas outras premissas que estão associadas. Existe uma necessidade óbvia que você tenha que conhecer o escopo, estudar esse escopo do projeto com uma certa antecedência para definir essas premissas. É nesse sentido que eu acho que foi a pergunta do Oswaldo. Posso estar enganado, tá? Beleza. Oswaldo, entra aí no papo, vamos lá. Eu acho que bom, na verdade, assim, as duas colocações aí, eu acho que foi bem dentro da minha pergunta, né? Mas assim, eu acho que o Leonardo ele tratou um pouco mais o conceito mesmo, né? Quer dizer, como eu defino no início de um projeto se eu vou partir para uma solução tradicional de gestão, né? Vou ser um agilista aí no processo. Uhum. Eu trabalhei sempre em empresa tradicional, né? Aquele modo de projeto, você tem toda a estrutura do projeto no começo, você tem toda a cadeia de valor, você tem pessoas, você tem todos os requisitos mapeados, desdobramento de requisito. Mas, assim, numa empresa hoje, a minha dúvida é o seguinte: eu entrei para uma empresa que ela não faz software, certo? Uhum. Não só software, mas ela faz, por exemplo, um determinado hardware que ela vai ter que fazer uma caixa com hardware e software nela, né? Vai ter parte mecânica, vai ter a parte de desenvolvimento de software. E é um produto contido, né? Para uma aplicação assim, única no mercado. Uhum. Isso tratar, por exemplo, isso como um projeto tradicional, né? Na gestão tradicional, e a parte de software eu posso incorporar essa parte de software desenvolvimento, por exemplo, uma coisa que a gente não sabe como vai ser, como o Caio falou, né? Eu não sei como vai ser o desenvolvimento do software. A gente tem pessoas que têm domínio do software, o que fazer, né? Mas pode ter problema no meio do caminho, mas aí eu estou fazendo uma gestão tradicional. Eu vou ter ganhos com isso? Eu posso, no meio, se eu tomasse o caminho de ágil, eu teria um resultado mais rápido? Né? É essa a minha dúvida, sabe,
Porque como eu estou migrando para essa área, entendendo essa área ágil aí, esse conceito para mim fica um pouco assim, essa tomada de decisão fica um pouco difícil, né? Oswaldo, é só uma coisa que você mencionou na sua fala que eu acho que é importante. A escolha por qual modelagem, né, por qual linha de gestão de projetos você vai utilizar, é o que o Caio mencionou, ela vai muito daquilo que é top-down, né? Vai muito daquilo que as pessoas, sua diretoria, seu C-level, vamos dizer assim, ele está disposto a bancar. O que eu posso te dizer, baseado na minha experiência como gestor de projetos, é que em um determinado momento da minha carreira, eu trabalhava numa empresa que tinha uma necessidade, enxergou um nicho de mercado e viu a possibilidade de usar o conhecimento que existia das pessoas que estavam ali colocadas para poder desenvolver uma ferramenta para otimização do banco de dados de centrais telefônicas. Naquela ocasião, você estava no topo aí do 8º, 9º dígito da época da bilhetagem total, e você estava naquele período pós-privatização, em que você teve uma série de ajustes de plano de numeração, e você tinha os bancos de dados dessas centrais telefônicas e recursos supostamente escassos. Nessa condição, a empresa enxergou a possibilidade de fazer de propor para um cliente, que foi a Telemar, né, na ocasião, um trial, pegando uma dessas centrais de topo de topologia, né, uma parte mais alta da topologia da rede, e fazer nela o que a gente chamava de um cleanup, uma otimização do banco de dados, né? Justamente para identificar a possibilidade de recursos ociosos, fazer a otimização do hardware, visando você ganhar mais espaço para poder fazer os retrofits de software associados. Então, isso acabou acontecendo num primeiro momento, num MVP, em que a gente tinha um pedaço das coisas desenvolvidas sendo executadas, vamos dizer assim, manualmente, mas com vamos dizer assim, uma coisa parecida com uma landing page, né, onde o cara pegava, jogava ali o arquivo do banco de dados inteiro da central, disponibilizava isso através aí de um acesso, né, remoto, e o pessoal baixava isso. Para o cliente, ele achava que era uma ferramenta que nem sequer estava desenvolvida, mas o fato é que isso se converteu num contrato grande porque deu certo esse primeiro momento. Montou-se, então, um time Scrum, né, um time de desenvolvimento de software para gerar essa ferramenta para várias outras centrais de outras tecnologias, e existia lá esse desenvolvimento de software enquanto ferramenta e a gestão de um contrato que ela era feita do modelo tradicional, porque o cliente exigia que era feito desse jeito. Acho que é algo parecido com o que a Adriana está vivenciando hoje. E o fato é que deu certo. Foram 1.000 centrais que foram feitos esse processo na planta da Telemar e da Oi. Você tem hoje o 8º, 9º dígito rodando aí sem problemas, né? Foi implementado, inclusive, com sucesso. Então, o que eu posso te dizer é que essa questão da decisão de qual tipo de projeto vai ser utilizado, ela vem muito daquilo que a empresa ou as pessoas que estão acima na hierarquia estão dispostas a pagar, né? Estão dispostas a bancar, eu diria. Não vejo problema nenhum em você fazer o desenvolvimento tanto do hardware quanto do software que você mencionou aí da sua caixa, do seu produto, ele ser feito integralmente utilizando a metodologia ágil. Ele poderia ser feito desse jeito, pode ser feito, existe a possibilidade de ser implementado dessa forma, mas tudo depende daquilo que é o grau de envolvimento que você vai ter das pessoas que estão aí na direção da empresa. Você poderia utilizar aí processos de desenvolvimento de roadmap do produto, em que você detalhasse ali os ciclos de desenvolvimento e você fosse fazendo os MVPs, as experimentações para desenvolvimento, inclusive, da solução de hardware.
Então, eu acho que é muito mais uma questão que está associada ao quanto você vai conseguir de convencimento das pessoas que estão envolvidas, né, que estão no processo de bancar a ideia junto com você, do que propriamente um esforço único. Eu entendo essa condição das pessoas eventualmente dizerem que não, você começa pequeno, você pode chegar, você implementa numa pequena parte, você faz uma pequena modificação e aquilo ali dando resultado, aquilo ali vai aparecer. Eu acho, de certa forma, um pouco utópico isso. Pode ser que funcione? Pode, mas eu acho que tem outras coisas que estão aí no limite, no arredor, né? Nesse entorno dessa ação que a pessoa está fazendo, às vezes, de fazer alguma coisa em menor escala do ponto de vista ágil. Eu acho que, se der certo, deu certo. A grande questão é que, no momento em que você estiver executando, você tem que, ao mesmo tempo, estar vendendo essa ideia para cima. Porque, se você simplesmente executou e deu resultado, muito pouco provável que alguém vai enxergar isso, principalmente nas empresas maiores, e enxergar valor nisso numa cadeia de um processo, seja o maior que seja, como válido, entendeu? Pelo menos é o meu pensamento, tá? Beleza. Bom, eu acho que foi uma troca legal, gente. A gente até estourou um pouquinho o nosso time box aí. A ideia Obrigado, era Leonardo. trabalhar em 1 hora. Obrigado aí pela participação de todos aí, pelas experiências, pelas dúvidas, por trazer as dores aí. Bento, só vou te falar uma coisa. Foge que é cilada, é isso que estou te oferecendo, tá? Eu também acho, viu, Bino? É cilada, Bino, é cilada. E outra coisa que ele falou interessante foi o que me disseram, né? Não, você faz pouquinho aqui, não diz que é ágil, que a coisa vai chegar lá em cima. Foi ele que ele falou agora aí, o Leonardo. Ele quer um boi de piranha para tentar implantar o ágil lá. Sim, entendeu? Aí o que acontece? Pode ficar ali pequenininho assim. Ali e não vai crescer, né? Você vai fazer, vai assim. Enxugar gelo. Se der certo, foi ele. Se der errado, é o Bento. Exatamente. Não deu certo, fui eu que te coloquei, eu sou o cara. Deu errado, parceiro, eu sei que rodou. É o que o executivo pensa dessa forma, entendeu? Exatamente. Gente, muito obrigado. Eu vou compartilhar depois lá no nosso Telegram o vídeo que nós gravamos aqui, provavelmente amanhã, porque leva um tempinho aqui para compilar o vídeo. E agradeço vocês aí. Semana que vem a gente tem mais papos rolando. Isso aí. Boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço. Boa noite. Obrigada, Chay. Obrigada, gente. Até. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Gildo, olha, tchau, Gildo. O Gildo resolveu abrir a câmera no finalzinho. O Gildo queria tirar foto, por isso ele apareceu. Até foto não, Gildo. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Até logo, gente. Tchau. Valeu, tchau.